o seu servo que vai entregar hoje. Deus te abençoe, Amém. meu amigo. Amém. Boa noite, igreja. Amém. Bom estar aqui nessa noite mais uma vez. Como o Romão falou, pastor Romão, dando continuidade ao estudo que a gente já está tendo no livro de Atos. Quem aqui tem vindo razoavelmente nesse estudo? Está presente sempre? Levanta a mão aí. Fala para mim, você tem sido abençoado? Amém? Não tem sido um tempo bom? Oi? Tá. Um tempo bom de crescimento, de aprendizado, amém? Antes de seguir, o Romão me lembrou de perguntar, tem algum visitante com a gente essa noite? Alguém nos visita nessa noite? Não? Todo mundo de casa? Amém. Então vamos seguir aqui. Então tem sido um tempo muito bom de crescimento, como o pastor Romão falou, se você perdeu algum, se você chegou no meio dessa jornada, para um tempo, dedica um tempo, às vezes a gente perde tempo com tantas coisas, celular e coisas assim, e dedica um tempo para ir lá, a revisitar essa palavra. Tem sido um tempo muito bom de aprendizado, de crescimento de olhar para aquela igreja de Atos, de olhar para coisas que aconteceram naquela igreja e trazer para os nossos dias como aprendizado, como aplicação prática. Esse tem sido o nosso objetivo aqui. Eu tenho sido muito abençoado, tem sido um tempo de crescer, de olhar para a palavra, de visitar a palavra. E hoje a gente entra no capítulo 15. Eu quero tentar chegar ali perto da metade, a gente terminar ele na semana que vem. E é interessante, se você está acompanhando esse estudo, o livro de Atos ele vai narrando, né, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo e diversos momentos porque essa igreja passou. Então, desde a expectativa da subida de Jesus, a expectativa do Espírito Santo, e uma série de coisas e milagres que aconteceram. E esse capítulo, ele é um capítulo interessante, e ele é um capítulo que marca um divisor de águas na igreja. Porque essa igreja que está crescendo, ela enfrenta oposição ao longo do tempo. Se vocês lembram dos últimos capítulos, em alguns momentos, quem estava aqui, eu mesmo quando falei, trouxe de perseguições, de oposições de fora que vinham em relação à igreja. Mas nesse capítulo 15, ele fala de um conflito interno da igreja. Então esse capítulo ele não começa com um avivamento, com um milagre, com o mover da igreja, ele começa com conflito, começa com estresse, começa com discussão, começa com divergência. E isso traz para nós um aprendizado de como lidar com os conflitos na igreja, como lidar com os conflitos na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Você já viveu algum conflito na igreja? Levanta a mão aí. Já viveu alguma dificuldade, alguma discordância com alguém da igreja em alguma situação? Eu já vivi. E às vezes a gente não sabe como conduzir isso, e esse texto ensina para a gente. Primeira coisa é isso, que igreja tem conflito. Às vezes a gente vem para a igreja, ou passa a frequentar uma igreja, se torna membro da igreja, achando que é todo mundo anjo, achando que todo mundo tem a mesma cabeça. Irmão, mas é muito difícil. Você já imaginou quanta gente, quantos membros tem na nossa igreja, e que é impossível que a gente tenha a mesma cabeça, que a gente pense a mesma coisa, que a gente veja tudo da mesma forma? É impossível. Cada um tem uma criação, uma história, uma cultura familiar, por exemplo, e a gente junta tudo isso e coloca nesse lugar chamado igreja. Então, obviamente, a igreja tem conflitos. Obviamente, em alguns momentos a gente lida com conflitos nas nossas relações, nos nossos ministérios, mas esse texto mostra para a gente que, às vezes, Deus usa conflitos para mover a igreja na direção do propósito que Ele quer. Então, a gente vê que esse conflito, que parece uma ameaça inicial à expansão do reino, à expansão do evangelho, na verdade se transforma numa direção clara de como a igreja ia crescer, de por onde a igreja ia seguir. E às vezes o que dá errado para nós é Deus redirecionando a rota. Na igreja a gente aprende isso. Poxa, deu errado, teve um conflito, tal irmão ali discutiu, ou teve uma direção diferente. Às vezes, o que para nós dá errado, é só Deus mexendo algumas coisas, reposicionando as coisas, colocando as coisas no lugar certo, colocando as coisas no propósito que Ele quer. Então a gente, como igreja, precisa submeter ao propósito de Deus, à vontade de Deus, entender que Ele é o Senhor da igreja, Ele dá o destino da igreja e Ele reconduz essa igreja para onde Ele quer. Então a gente, nesse texto, a gente começa aí, pode colocar, painel, Atos 15, versículo 1.
porque nesse texto a gente começa com um grande conflito, e é um tema central da fé cristã, que é uma pergunta: o que é necessário para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? E aí é importante você fazer esse movimento histórico, né? Uma comunidade de judeus, vem Jesus traz o Evangelho propõe uma mudança de valores, uma mudança daquilo que é central, daquilo que é essencial, mas ainda é uma comunidade de judeus, em grande parte são os judeus que se converteram, e esse Evangelho começa a chegar nos gentios, que tinham outros costumes, outras formas de ver o mundo, e isso começa a gerar um choque. Então, e aí é exatamente o que a gente vê no versículo 1, ó. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então, o que esses irmãos fazem? Eles vão lá e trazem uma afirmação. Ó, se vocês não forem circuncidados, vocês não poderão ser salvos. E aí isso gera uma tensão no meio da igreja, né? Isso gera um conflito, como eu falei. E uma igreja que é movida pelo Espírito Santo, que é guiada pelo Espírito Santo, apesar dela viver conflitos, é o próprio Espírito Santo que vai trazendo sabedoria, discernimento, que vai trazendo direção, e a gente vai ver isso aqui nesse texto. Aí é importante pensar, olha o que diz ali, ó. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia. E aí eu fui dar uma pesquisada, irmão, porque às vezes a gente pensa assim: alguns irmãos desceram da Judéia para Antioquia e pensa que a Antioquia era ali na esquina, a Antioquia era ali no shopping. Mas pelo que eu pesquisei, irmão, Antioquia era uma viagem assim, dependendo da bagagem, etc., de 12 a 18 dias. Ou seja, os caras foram longe para ir lá falar com os gentios. Eles tinham na cabeça uma missão, uma ideia, e é importante assim, que eu creio que não eram pessoas necessariamente mal intencionadas. Ah, vou lá espizinhar os gentios. Eles acreditavam naquilo, porque eles eram judeus. Então eles saem, se deslocam nessa grande distância para pregar aos gentios, mas de certa forma colocar sobre eles o peso da lei. Por quê? Porque eles mesmos estavam confusos. Então essa igreja nascente, eles estão misturando aqui o evangelho com a tradição. Isso está tudo muito misturado na cabeça deles. O que o Evangelho de Jesus propõe, mas o que da tradição eu devo manter? Eles têm um desejo de zelo pela palavra, pela religião, pelo Evangelho, mas isso é misturado também com o jugo, com o peso da lei. E essa era uma dúvida que eles tinham. O que a gente precisa manter, uma vez que a gente agora é seguidor de Jesus? E o que a gente pode abandonar? Então eram irmãos que estavam sendo zelosos com a lei. Mas quando a gente fala na lei de Moisés, irmãos, eram simplesmente 613 leis. Que para eles já nasciam naquele contexto. Eles já estavam acostumados com aquelas leis. Mas para os gentios, é assim, ó, você recebeu uma mensagem, você creu em Jesus, você achou que está salvo? Não, não está salvo não. Tem esse pacote aqui de coisas que você precisa seguir, que você precisa viver, senão você não vai ser salvo. E muitas vezes a religião ela faz isso. Ela impõe para a gente acréscimos de coisas que o Evangelho não traz. E isso faz com que o caminho fique pesado. E essa tensão é colocada na igreja. Por quê? Os gentios estão crescendo. Se a gente volta nos capítulos, a gente vê a igreja expandindo e a viagem missionária de Paulo e a igreja, o evangelho sendo pregado, e aí chega alguém: opa, não é assim não. Vamos organizar esse negócio aí. Tu achou que era só crer? Não, ó, tem esse pacote de leis aqui para você seguir. E aí o pessoal: opa, como assim? Que história é essa desse tanto de leis? E aí eles falam, bota aí o texto, painel, porque eles falam exatamente da circuncisão, que era uma marca física que os judeus carregavam. Então eles falam: ó, se vocês não trouxerem essa marca física que representa o pacote de leis, não adiantou de nada. Só aquilo que você creu no teu coração não adianta. Você precisa de elementos externos, da religião. E aqui pode parecer uma coisa simples de falar da lei, mas aqui, irmãos, o que a gente está vendo é um ataque direto
ao que o Jesus trazia como mensagem, que era o evangelho da graça, de que a gente é salvo pela graça de Deus. E o que eles estão trazendo aqui, a gente é salvo por regras, por leis. Essa tensão existe até hoje. Quantas vezes a gente não se pega mais apegado às regras, ao que eu faço, às vezes que eu vou na igreja, as coisas que eu participo, do que eu faço de certo ou errado, do que em crer no evangelho de Jesus. Até hoje a gente se pega nessa mesma tensão. E isso gera uma crise doutrinária. O que eu preciso crer afinal? E isso de fato poderia travar o avanço do evangelho. Porque os gentios começam calma aí, preciso crer em Jesus ou eu preciso me transformar num judeu? Isso instaura um problema. Isso gera uma apreensão na igreja. E aí a gente começa a aprender que a igreja de Jesus não foge do problema. Imagina ali, eles chegam e falam, e o que a gente vai ver nos próximos versículos é que eles não fogem do problema. A igreja confronta, os líderes da igreja, os pais da igreja têm coragem para confrontar aquilo que ameaça o evangelho. Aquilo que para algumas pessoas era só estão questionando ali a circuncisão, não. Isso é um ataque ao evangelho e a gente, como igreja, precisa se posicionar contra coisas que ameaçam o evangelho, contra elementos que são colocados junto com o evangelho de Jesus para confundir a gente, para colocar peso sobre as pessoas. Então, a gente aprende algumas lições que toda a igreja viva enfrenta tensões. Essa igreja viva, cheia do Espírito Santo, mesmo cheia do Espírito Santo, enfrenta tensões, enfrenta divergências. Mas o risco não é ter conflito. O risco é resolver mal o conflito. E esse, às vezes, é o erro que a gente comete no seio da igreja. Quando a gente está diante de conflitos, quando a gente está diante de divergências, e a gente não trata as divergências. A gente não questiona, a gente não se posiciona. E a gente vai ver isso exatamente no versículo 2, com a reação de Paulo e Barnabé. Vou lendo aqui. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Então, o que esse texto, esse versículo, está ensinando para a gente? É preciso se posicionar, irmãos. Às vezes existem pessoas no seio da igreja, gente boa, gente bem intencionada, que está gerando divergência, que está gerando discussão. E é muito fácil a gente, Paulo e Barnabé poderiam falar, não, gentios, deixa para lá, eles estão falando, é a cabeça deles, mas vamos seguir aqui. Não, eles se posicionam, irmão. E se posicionar é desconfortável. Se posicionar, olha o que diz o texto, com grande contenda e discussão. Eles não fugiram dessa discussão, sabe por quê? Porque unidade sem verdade é fingimento. Às vezes a gente, para manter a unidade, mas a gente sabe que tem um racha ali no meio. E a gente precisa ser maduro enquanto igreja para tratar os conflitos, as divisões, aquilo que parece um racha. Fingir que não existe, irmão, não resolve o problema. Isso vale para a igreja, isso vale para a nossa casa, isso vale para o nosso trabalho. Fingir que o conflito não existe não resolve o problema. Então, uma igreja madura vê que conflitos são oportunidades de crescimento, são oportunidades de sentar e conversar. Se há uma divergência, se alguém pensa diferente de você, seja na igreja, seja em qualquer ambiente, a gente tem ali uma oportunidade de dialogar e de crescer. Irmão, mas por que você pensa assim? Por isso, isso. Bom, mas eu penso assim, por isso, isso. Poxa, eu nunca tinha pensado dessa forma. E a gente começa a criar um ambiente de diálogo, de crescimento, onde um vai aprendendo com o outro, onde um vai edificando com o outro. E muitas vezes a gente se priva de viver esse ambiente de crescimento porque a gente não enfrenta as questões, não enfrenta as divergências. E a gente aprende que a unidade da igreja, a unidade verdadeira, ela não é simplesmente sentimental. Eu gosto de todo mundo. Fulano é muito legal. Por quê? Porque nós somos uma igreja. Então, a nossa unidade ela precisa ser doutrinária.
eu gosto, é tudo muito legal, mas se está falando fora da palavra, irmão, tem que ser corrigido. Por mais, é muito legal, ele é muito gente boa. Está agindo fora da palavra? É preciso corrigir, é preciso confrontar, é preciso questionar, não na perspectiva de divisão, mas na perspectiva de resolver, para ter unidade de verdade. Então a nossa unidade, ela é doutrinária e ela é missional. A gente segue porque a gente tem uma missão em comum. E homens cheios do Espírito Santo enfrentam isso com clareza, com verdade, com coragem. E eu quero te fazer pensar para além da igreja, pensar na sua própria vida. Quantas vezes a gente não se percebe em relacionamentos, em ministérios, em projetos, em que a gente está estagnado, por um único e simples motivo, porque a gente foge das conversas difíceis. A gente foge das conversas delicadas, desconfortáveis. Eu sei, é desconfortável, mas tudo aquilo que a gente não resolve na hora certa se transforma um peso na nossa jornada. A minha personalidade, o meu jeito de ser, assim, eu sou muito tranquilo, assim, eu acho, na maioria das vezes, minha esposa pode dizer, deve estar assistindo de casa, mas assim, cara, se eu puder evitar o conflito, se eu puder ficar na paz, pô, mas está indo para o outro lado, não, deixa, tá bom, tal. Mas eu tenho aprendido, que aquilo que a gente não resolve na hora certa, se torna um peso na nossa jornada. E a gente tem que carregar aquele peso. E às vezes aquilo, cara, já passou o tempo de resolver. E você não sabe mais nem como lidar com aquilo. E uma simples conversa na hora certa, sim, é uma conversa difícil, sim, é uma conversa desafiadora, mas uma conversa na hora certa pode alinhar a gente para a gente seguir na missão. Quando esse tempo passa, irmão, é difícil demais, porque você vai ter que vir puxando esse fio, e lá atrás, hein, fulano, quero conversar com você sobre aquilo que aconteceu 5 anos atrás. Pô, 5 anos atrás, cara, por que a gente não conversou na época? E a gente segue com esse peso. A gente segue com dificuldade na nossa caminhada, às vezes, porque a gente não resolveu na hora que era para resolver. Porque a gente não conversou. E essa nossa omissão pode cobrar um preço caro para nós, para a comunhão. Coisas que começam como um ruídozinho, assim. Você está lá numa conversa do ministério, numa conversa de família, alguém fala uma bola fora. Mas aquilo é frequente, assim, não foi só um equívoco ali naquele momento. Aí ninguém fala, todo mundo finge que não aconteceu. Cara, isso vai virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. Daqui a pouco metade do ministério se desfaz. Metade daquela família se separa. Por quê? Porque não resolveu o conflito. Irmão, não adie as resoluções que você precisa ter. Não adie as posições que você precisa tomar. Não adie as conversas difíceis que você precisa ter. O nosso crescimento muitas vezes é travado pela nossa dificuldade em lidar com conversas difíceis. E fazer isso com amor. Às vezes a gente não consegue conjugar conversas difíceis, divergências e conflitos com o Evangelho. Às vezes a gente acha que o Evangelho é sempre tá bem. Não, tem hora que o bicho pega e a gente precisa resolver. E resolver para quê? Para seguir a nossa jornada. Que é isso que a igreja faz. Paulo se posiciona e eles falam, vamos lá, nos líderes da igreja. Vamos levar o caso lá. Para quê? Não é para romper, mas é para resolver. E para seguir junto. E para a igreja seguir crescendo. Então a gente precisa ter essa maturidade de fazer o que precisa ser feito. E aí a gente vai, e a gente segue. Qual é o terceiro passo, né? A decisão que eles tomam aí. Vamos subir a Jerusalém. E aqui a gente vê o primeiro concílio da história da igreja. O que é o concílio? Se você estuda a história da igreja, você vai ver em vários outros momentos que essa igreja está crescendo, começa a surgir opiniões, questões, visões doutrinárias diferentes, e os líderes da igreja precisam se reunir para chegar num ponto. Esse pensa aquilo, e aqui vai. Só que esse é o primeiro concílio. Então não tem manual.
Não tem histórico. Naquele outro concílio fizeram assim, votaram por maioria, levantaram a mão. Não tem, irmão. Sabe o que tem? Oração, palavra e dependência do Espírito Santo. E às vezes a gente, como igreja, está diante de decisões que a gente olha e pensa assim, poxa, mas como que eu tomo isso? Qual é o paradigma? Qual é o referencial? E o referencial que a gente precisa tomar é a palavra, é a oração, é trazer o Espírito Santo para as nossas conversas, é convidar o Espírito Santo para os nossos conflitos também, é trazer o Espírito Santo para as decisões difíceis que a gente precisa tomar, e não apenas fazer isso de forma lógica, o que faz sentido. É muito interessante como eles vão conduzindo, me dá vontade de adiantar. Mas a gente vai vendo esse caminhar da igreja, de uma igreja que se reúne, e eles têm um modelo aqui de resolução, que é muito interessante para a gente aplicar. Paulo e Barnabé, vendo isso, o que eles fazem? Primeiro, eles reconhecem o problema, como eu falei, não dá para fingir que não existe. Eles submetem a comunidade e a autoridade, aos líderes, à sabedoria de pessoas maduras. Mas ainda assim, o texto vai dizer para a gente que eles vão lá, passam no versículo 5, quando eles chegam lá. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então, esse conflito que está lá na Antioquia, quando eles chegam lá na igreja de Jerusalém, ele está lá. Tem gente que pensa daquela mesma forma. Essa discordância está lá. E a igreja é convidada a resolver. E, irmãos, é nessa hora que a gente vê a importância de líderes. Líderes que assumem corajosamente. Líderes que direcionam a igreja. Líderes que apontam o caminho. Líderes que ensinam. Líderes que resolvem o conflito e fazem isso na palavra, porque são pessoas que têm vida com Deus, são pessoas que têm experiências com Deus. Às vezes a gente, diante dos conflitos, sem saber como resolver, a gente precisa buscar a liderança. A gente precisa buscar as pessoas que estão dedicadas, que estão se dedicando pela igreja e que tomam uma postura no momento certo. Os líderes da igreja, Pedro e Tiago são os que falam, eles são questionados ali, o problema é esse, esses aqui estão dizendo isso, Paulo e Barnabé trazem outra narrativa, e aí? A gente quer resposta. E a igreja precisa de líderes. E a gente precisa entender essa cultura e recorrer a isso quando nós somos alvo do problema, porque muitas vezes, nessa dificuldade, nesses conflitos, a gente não sabe como lidar. E fica tentando lidar do nosso jeito ali, empurrando, quando a gente pode recorrer a pessoas que têm experiência, que já passaram por aquilo. E a gente vai vendo essa igreja que tem líderes que não fogem do problema, mas que resolvem um problema na mesa. Os líderes da igreja colocam todos ali e sentam e conversam e discernem com a atuação do Espírito Santo. Uma igreja madura tem líderes maduros que apontam direção, que apontam caminhos que nem sempre são os caminhos mais confortáveis. Muitas vezes, diante dos nossos conflitos, quando a gente leva para uma liderança, quando a gente leva lá para o líder do nosso ministério, como alguém que a gente considera como liderança, essa pessoa pode dizer exatamente o contrário daquilo que a gente gostaria de ouvir. Mas a gente precisa ser maduro como igreja para se submeter. Às vezes os nossos problemas, irmãos, têm a ver com a nossa dificuldade de se submeter. A gente pode ter opinião, deve. A gente pode se posicionar, deve se posicionar. Mas é importante se submeter também. É importante ouvir a direção de alguém e dizer, tá bom. Às vezes até discordando. Mas se foi aquela pessoa que foi colocada pelo Senhor, ou se aquela pessoa que está numa posição de liderança, o nosso papel é se submeter, porque quem não sabe ser liderado, não sabe liderar. Quem não sabe se submeter, não sabe liderar as pessoas da forma correta. E nesse trecho a gente está vendo. Então a gente avança um pouquinho mais e olha para esse debate que acontece em Jerusalém. E a gente vê aqui, depois dos fariseus se
falarem lá, né, a gente vê no versículo 6 que os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Então, para a gente ganhar tempo, a gente vê aí do versículo 7 ao versículo 11, Pedro dizendo: irmãos, vocês sabem que eu fui levantado pelo Senhor, fui para falar aos gentios, e a maior testificação que existe dessa aprovação, porque, como eu falei, o ponto é, eles estão crendo em Jesus, mas eles não são crentes ainda não estão salvos ainda não, precisam seguir a lei. E aí o que Pedro diz? Pedro não apela para a tradição, Pedro não apela para a lei, Pedro faz uma afirmação a respeito daquilo que o Espírito Santo está fazendo entre eles. Olha o que ele faz aqui, fala no versículo 8. Deus, que conheceu os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Então a grande prova, aquilo que chancela o que está acontecendo, irmãos, é a ação do Espírito Santo. Às vezes a gente fica preso a tradições, às vezes a gente fica preso a um jeito de ser, às vezes a gente fica preso a saudades de coisas que a gente viveu, do jeito que a gente viveu, quando o Espírito Santo está soprando algo novo. Às vezes a gente olha para trás e é bom ter saudade, é bom ter boas memórias, mas há um tempo novo. Veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. E a gente está preso, mas não é como era. Mas quem disse que era para ser como era? Deus está fazendo algo novo. E a gente precisa de sensibilidade do Espírito Santo e submissão para entender e obedecer ao que Deus está fazendo de novo. Porque o Espírito não se encaixota, não se prende às tradições, ele sopra. E, irmãos, a grande testificação de que algo está acontecendo é a manifestação do Espírito Santo. Uma igreja que ainda está vivendo ali a palavra é uma igreja que vive manifestação do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo. Não é mais do mesmo jeito, não tem as tradições, não tem aquelas leis, aquelas regras, mas há poder do Espírito Santo, irmãos. Então essa é a testificação. A testificação vem de Deus, não vem de tradições, não vem de manuais, não vem de lembranças do passado, vem do novo que está sendo soprado. E é exatamente isso que Pedro traz para a gente e dá para a gente também direção de como lidar com dúvidas e discordâncias. Porque o que Pedro fala? Ele dá 3 coisas para a gente. Primeiro, o que Deus já falou? Então, diante das discordâncias, da divisão, a gente olha para as Escrituras. O que Deus já falou? O que está escrito na palavra? Segundo, o que Deus já fez? Quais são as experiências que a gente tem? Mas terceiro, o que Deus está fazendo agora? E às vezes a gente fica muito preso ao passado e esquece que Deus continua fazendo no agora. O mesmo Deus que fez lá atrás é o Deus que continua fazendo agora, de um jeito novo, que às vezes a gente não entende, não é o nosso jeito, não é o jeito que a gente esperava, mas Ele está fazendo agora. Eu creio que Deus está fazendo algo no agora. E eu só quero ser parte do que Ele está fazendo agora. Quero me submeter ao que o Espírito Santo está fazendo em nós no agora. Então, irmãos, decisões na igreja, decisões espirituais, elas não se baseiam em preferências, em tradição, em cultura. Sempre foi assim, mas é algo novo. Em opiniões individuais, mas eu acho que tinha que ser assim. A pergunta é, o que está na palavra? O que Deus já revelou? O que Deus está fazendo? Porque uma igreja madura, ela não decide nas opiniões, não decide no impulso, mas ela decide pelo Espírito. Porque ela caminha na dependência do Espírito. E é esse o radar, irmãos, que a gente precisa pedir ao Senhor. Diante de cada decisão que a gente precisa tomar na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, a gente precisa de forma intencional convidar o Espírito Santo para aquilo que a gente está decidindo. Dizer, Senhor, é o Senhor que faz.
Conduz, Senhor, conduz do teu jeito, conduz de acordo com o teu espírito e nos surpreende fazendo coisas novas que a gente não espera. Esse coração aberto e disponível, a gente não pode perder de jeito nenhum. Seguindo mais um pouquinho, Pedro fala, diz que no versículo 12, toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera aos gentios. Então, eles vão apresentando sinais, milagres, conversões, eles vão mostrando fatos que provam que o Espírito Santo ainda está agindo no meio deles, que é o Espírito Santo que está fazendo no meio dos gentios. Por mais que seja diferente, por mais que seja estranho, por mais que não seja como os judeus acreditavam, há movimento do Espírito Santo acontecendo ali. E aí a gente tem uma segunda fase, um segundo posicionamento de Tiago, que a gente vê lá no versículo, começa lá no versículo 13, né? Que diz assim: quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que a esse momento era um dos líderes da igreja, que estava ali, que estava se posicionando, e ele faz um movimento muito interessante. Eu vou caminhar aqui mais trazendo explicações. Por quê? Porque ele conecta aquilo que os gentios estão vivendo com a promessa de Deus, ele conecta com a palavra. E aí ele cita Amós 9. Então toda vez que a gente vê algo novo acontecendo, que às vezes foge dos nossos padrões, como eu falei, a gente precisa ir para a palavra, é isso que o Tiago faz. Está vendo isso que está acontecendo? E ele cita um texto mostrando que aquilo era o cumprimento de uma profecia, de que o evangelho ia para além daquela região ali e ia alcançar muita gente, ia alcançar o mundo. Então ele está dizendo assim: irmãos, isso que vocês estão vendo acontecendo e que parece estranho, porque eles não seguem ali as nossas regras, as nossas leis, isso não é algo aleatório não, irmão. Isso é cumprimento profético de algo que Deus queria fazer. E de novo, a gente precisa estar sensível ao que Deus está fazendo. Aquilo de diferente que Deus está fazendo, aquilo que Deus está cumprindo por sua própria vontade. E Tiago também, essa decisão que ele traz, o caminho que ele traz, olha o que ele diz aqui, ó. Depois dele citar o texto, olha o que ele diz lá no versículo 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Então, o que ele faz? O que Tiago faz? Ele traz um apontamento que, primeiro, é teologicamente correto, porque ele vai para a palavra. E esse é o nosso desafio, diante dos conflitos, buscar direcionamentos teologicamente corretos. Não do achismo, não do que estão dizendo, não da nova hype, não da nova forma de entender, mas olhando para a palavra de forma teologicamente madura. E às vezes a gente olha para a teologia e fala: teologia é um negócio chato. Irmão, nós somos o povo do livro, o povo do evangelho, a gente precisa entender o que esse livro diz. A gente precisa se aprofundar nessa palavra, para não ser levado em qualquer vento de doutrina, em qualquer história nova. Então, Tiago ele traz uma proposta, uma resposta, uma solução teologicamente correta, mas também pastoralmente sensível. Porque o que ele faz aqui? Os judeus falam: se vocês não forem circuncidados e não cumprir essas 613 leis, vocês não estão crentes. E Tiago poderia falar: é isso mesmo, cumpre todas as leis. Ele agradava os judeus, mas os gentios, então isso aí eu não quero, esse pacote de se tornar judeu eu não quero. Ou ele poderia falar assim: gente, deixa eles. Eles não são judeus. Deixa eles viverem lá do jeito deles, desde que eles acreditem em Jesus, e eles gerariam um problema com os judeus. Como assim? Então nada disso presta. Então ele chega numa solução que ela é pastoralmente sensível. Por quê? Porque ele cria bases mínimas para a comunhão. Eles são gentios, eles não são judeus não, mas segue isso aqui, faz esse mínimo aqui, vamos chegar num consenso aqui para a gente caminhar. E esse é o convite que a gente tem. Às vezes, irmãos, as nossas discordâncias não serão 100% resolvidas. Às vezes aquele irmão que você discordou, você não vai concordar 100% com ele. Mas será que tem um mínimo ali?
Será que tem uma convergência mínima que a gente consiga caminhar? Então é isso que o Tiago propõe. É algo pastoralmente sensível e é estratégico. Ele é missionalmente estratégico. Por quê? Porque quando essa carta chega na igreja, o texto vai dizer que isso gera grande alegria. Ou seja, aqueles gentios que talvez estivessem apreensivos, Paulo e Barnabé pregaram para a gente, chegou a gente dizendo que a gente estava certo, ele foi lá resolver. Eu imagino que essa igreja estava aqui orando, caramba, o que será que vão dizer? Pô, será que vão falar que a gente tem que fazer isso e aquilo? Será que vão encher a gente de regras? Não, essa solução que ele traz gera alegria na igreja, gera felicidade, gera crescimento. Então, ao invés de travar a missão, expande a missão, que é o que a gente vai ver mais à frente. Então, igrejas que são espirituais, que são maduras, sabem diferenciar princípios imutáveis, aquilo que é essencial do que é costume. Às vezes, determinadas coisas que a gente gosta, que a gente faz, que a gente acredita, são costumes, mas não são essenciais. E a gente, às vezes, olha para o outro, vê esse outro diferente e fala assim, caramba, o que é o certo, o que é o errado? E eu quero já caminhar para a conclusão desse nosso primeiro bloco, dizendo que, e mostrando, já nesse primeiro bloco, que a igreja tem conflitos, igreja tem treta, igreja tem estresse. Às vezes a gente não concorda 100% um com o outro. Mas a gente, como igreja, tem um caminho de resolver isso de forma madura. Resolver de forma madura. Não fingir que não existe, não tratar, não falar, deixa para lá, deixa disso. Irmão, tem que resolver. Tem que resolver, cara. É ruim, é desconfortável, o gosto é amargo, mas tem que resolver. E resolver crendo que é o Espírito Santo, que é o Senhor da igreja, que vai trazer o entendimento e vai gerar a unidade, que só Ele pode gerar e a gente vai seguir, às vezes mesmo discordando, às vezes mesmo não concordando 100%. Então a gente precisa ter espaços na igreja para discutir com maturidade, para divergir com maturidade. E diante das divergências, voltar para a palavra. Diante das divergências, não dizer, mas eu acho, mas eu penso, mas o que a palavra diz? E também discernir o que o Espírito Santo está fazendo. Porque uma igreja que se move, uma igreja madura, que se move pelo Espírito, ela influencia pessoas ao redor. Ela toca pessoas ao redor. Ela transforma vidas ao redor. Então, nessa noite, a gente é convidado por essa palavra a visitar o nosso coração. O louvor pode subir, por favor. E olhar, como igreja, qual tem sido a nossa postura diante dos conflitos que surgem. Como eu falei, irmãos, a minha personalidade, o meu jeito de ser, na medida do possível, de tentar evitar os conflitos, as discordâncias, mas eu tenho aprendido que o Evangelho nos propõe um caminho de resolver no amor. O Evangelho nos propõe um caminho onde as nossas divergências podem encontrar uma convergência na cruz. E isso ser a base da gente seguir. Nem sempre concordando 100%, nem sempre sendo os maiores amigos uns dos outros, mas amando-nos com o amor fraternal que vem de Jesus. Entendendo que Ele, que sacrificou a sua própria vida, que se entregou, nos convida, muitas vezes, a entregar as nossas certezas. Muitas vezes a nossa maturidade de fé é de abrir mão das nossas certezas. É de abrir mão de determinadas coisas. Em outros não, é de firmar posicionamento. Mas o grande árbitro disso tudo é o Espírito Santo. O grande árbitro e quem guia as decisões que a gente toma como igreja é o Espírito Santo. Então a gente, como igreja, precisa, de fato, irmãos, trazer o Espírito Santo para o centro da nossa relação. Às vezes, mesmo como igreja, a gente trata as coisas de forma muito humana, pensando os processos de forma muito humana, fazendo análise, raciocínios e lógicas muito humanas. Mas nós, como Igreja Batista Betânia, esse é o meu desejo, que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, que apesar das divergências que surgirem, o Espírito Santo seja o nosso árbitro e que a gente tenha sensibilidade para ver que Deus está fazendo algo novo, que o Espírito Santo está soprando coisas novas, que as nossas tradições, as nossas histórias, as nossas saudades
nos levaram até um ponto. Mas existe algo novo que o Espírito está soprando para nos levar para novos lugares. Que o nosso coração esteja aberto a isso em nome de Jesus.